De volta, minha gente! Deixa eu tentar aceitar. Não sei o que aconteceu aqui, mas o Instagram encerrou e não foi internet nem nada. Ele está dizendo que estava com problemas para dar continuidade, mas agora deve dar certo. Vamos ver como é Travou que... todo mundo de repente. Pois Travou, é. travou e encerrou, eu não sei por quê. Não foi a internet nem nada. Está dizendo que estava com problemas, voltou. Ainda bem. Bom, Ah, essa agora é a, voltou bem. é a É, realidade da pandemia, da vida digital, né? Então a gente É, vai se é. ajustando, se Todo mas está mundo voltando. acostumado já. É. exatamente. Ô, gente, eu vou fazer uma intro rapidinha, aproveitando os ganchos que vocês abriram aí na primeira parte da live, que não vai ficar registrado, infelizmente, porque encerrou. Mas só para quem tá entrando aí, Gabi, eu vou só falar um pouquinho sobre essa temporada e o Menu Diva, bem rapidinho. E aí eu te apresento bem rápido e a gente começa um papo aí, eu, tu e a Duda, que vai ser bem gostoso, tá? Maravilha. Então, gente, para quem ainda não conhece o trabalho da Diva no Instagram, que é uma aba bem específica do nosso trabalho, né, que não se resume ao Instagram, mas no Instagram a gente desenvolve um trabalho que chama Menu Diva. A gente trabalha com ciclos, né, com temporadas. Em cada temporada a gente escolhe temas que estão aí candentes, que estão em alta, né, no debate social. E a gente cria uma espécie de campanha que tem basicamente dois objetivos, né? O primeiro é explicar problemas ou conjuntos de problemas que estão ligados a um grupo minorizado, ou então um problema que envolve vários grupos minorizados de uma forma interseccional. E o segundo passo é estimular o protagonismo desses grupos, enfim, envolvidos, através do estímulo ao consumo de conteúdo mais diverso, com um trabalho de curadoria que a gente faz. Isso a gente faz em todas as temporadas. E uma curadoria com foco em diversidade, que aí é o princípio do Menu Diva, que é criar um contraponto ao princípio da similaridade, que é o princípio que rege todos os algoritmos de recomendação que fazem a curadoria automatizada, né, de conteúdos para a gente em todas as plataformas, né, de streaming, redes sociais, enfim. E a gente está iniciando agora, essa semana, a nossa 7ª temporada, que chama Diversidade na Infância e na Adolescência, plantando sementes para o futuro, que é um tema super urgente e também muito amplo, né, porque a gente não está mais tratando de um grupo minorizado, como nas outras temporadas, ou de um problema específico, mas de uma fase da vida que todo mundo passa, enfim, que é algo que diz respeito a todos, de fato mesmo, né? São vários problemas que estão dentro dessa fase da nossa vida, são vários grupos minorizados enfim, que passam por esse momento, todos nós passamos, né? E aí, essa temporada a gente está perdendo a mão, né? Ela está ficando cada vez gigante, maior. Tem muitas lives, assim, ela está assim, enorme. Ela criou um estímulo pessoal para a gente dentro da Diva muito grande. Cada um por motivos diferentes, enfim, mas todo mundo se conecta com essa questão infância, né? Porque para dizer o mínimo, ela é o que diz o tema da temporada, né? Plantar sementes para o futuro. Acho que a gente não consegue mudar as coisas se a gente não tiver os olhos olhando para diante, olhando para o presente das crianças, mas pensando no futuro, né? E aí, então, essa temporada, Gabi, para te entender também, para todo mundo, ela está dividida em 3 pilares, né? Que é família, escola e habilidades para a cidadania. E aí, em cada um desses pilares, a gente vai oferecer conteúdos que são específicos para as famílias, numa primeira fase, depois específicos para gestores e educadores, na segunda fase, mas também para famílias, porque a escola, né, envolve as famílias também. E, por último, pensar em caminhos possíveis, né, que é habilidades para a cidadania, pensar em questões importantes para a criação de crianças que vão ajudar a construir um futuro mais inclusivo, um futuro mais diverso, um futuro menos desigual, enfim, um futuro com mais preocupação com sustentabilidade, diversidade e todas essas questões que a gente costuma discutir na Diva, né? E aí, depois disso, desses pilares, a gente vai ter uma sessão de curadoria, como sempre, super ampla, que vai incluir, tem várias novidades nessa parte, que normalmente é filmes, séries, livros, perfis para seguir, música, artes visuais, e a gente inclui nessa temporada brinquedos, Muito legal. projetos,
podcasts, e aí tudo isso pensando nas famílias e também pensando nas crianças, né? Então, conteúdos para as crianças, porque as práticas de consumo na infância de conteúdo também são super importantes, né? Super relevantes para a gente pensar em crianças que entendam o que é empatia, enfim, o que é o valor da diversidade, né? E aí a gente vai ter várias lives. Depois eu posso anunciar algumas delas, mas assim que a Gabi conhece, tem o Fausto Vanin, que vai falar sobre tecnologia e diversidade na infância. Tem a Tamires amanhã, falando sobre infância e transgeneridade. Tem o Felipe Fortes, que é do perfil médico de jovens, que é super incrível e vai falar sobre o uso de tecnologias na infância e na adolescência. Tem a Sabrina Donati, que vai falar sobre bullying e diversidade. E a gente ainda está negociando algumas outras que eu ainda acredito que podem acontecer ao longo do mês de novembro e dezembro. Essa temporada deve ir até o Natal, provavelmente. Então, gente, isso era acho que já dei uma geral bem ampla aí. Eu queria apresentar rapidinho a Gabi, que é uma amiga que eu conheci em 2017 no SGB Lab. Que é uma iniciativa, é uma espécie de aceleradora para iniciativas de impacto social. A Gabi foi vencedora do Lab de 2017, que foi um laboratório que a Diva também participou, ainda não era Diva, mas a ideia, a sementinha já estava lá. E o Chat 21 foi uma iniciativa que encantou não só os jurados lá da competição, mas todo mundo que estava participando do Lab, enfim, todo mundo. A gente foi escolhido por júri popular, né? Que foi bem legal, né? Que foi todos nós, né? Bem bacana. Exato, tava todo mundo torcendo demais pelo Chat 21. E foi aí que a gente se conheceu. E a Gabi, já desde antes, ela já tinha essa iniciativa desenhada e hoje ela vem levando o Chat 21 adiante, que é uma iniciativa dedicada a acolher e informar famílias de pessoas com síndrome de Down. Gabi, obrigado demais pelo aceite. Eu que agradeço. Demais poder estar contigo aqui de novo, depois de tanto tempo, né, sem se ver. E eu acho que a gente podia começar, Gabi, assim, tendo, né, te apresentado bem rapidinho, contigo contando um pouco da tua história, a história do Chat 21, e a partir daí falar um pouquinho sobre as necessidades, os desafios das famílias com pessoas com deficiência, claro, dando foco na questão da síndrome de Down, que é o teu lugar de fala, mas eu acho que dá para a gente, como vocês conversaram no começo, aí, antes de cair, eu acho que a gente vai abrindo e com essas janelas a gente consegue falar não só de um problema específico, mas como essa lógica, né, da normatividade, essa lógica de definir etiquetas precisas de normalidade, como ela é excludente, como é que a gente cria saídas, e essas saídas elas servem não só para um tipo de grupo minorizado, mas às vezes elas servem para vários, né? Exatamente. Então, obrigada, queria agradecer a você, a Duda, né? Eu já agradeci antes, mas já que a gente tem a oportunidade de agradecer de novo, vamos agradecer sempre. Sempre tendo a oportunidade, a gente agradece. E é muito bacana estar aqui falando um pouquinho dessa história do Chat 21, né? Que na verdade começou quando a minha filha nasceu e eu tinha uma necessidade muito grande de falar com outras famílias, né? Porque é aquela coisa, né? A gente não credibiliza a experiência, as falas das pessoas que não viveram a mesma experiência às vezes, né? Então, quando os médicos, né, vinham com as opiniões científicas e informação a gente tem, a gente acha, a gente procura, a gente se forma, mas é diferente de você ouvir alguém que já viveu aquilo, que vive aquilo, né? Então, comigo teve uma situação muito emblemática, que eu acho que foi onde eu virei a chave, né? Que eu fiquei um tempo meio assustada com um bebê pequeno, com uma condição que eu não conhecia ninguém, com filhos com Down. E aí eu vou tirar aqui só um pouquinho o fone. E aí eu sentia que eu precisava falar com outras pessoas. Eu fui atrás de uma pessoa, de uma mãe, consegui achar, não sabia onde achar, não conhecia ninguém, foi uma loucura, alguém que tinha um amigo do amigo do amigo. E aí, quando eu liguei para essa mãe, ela falou para mim que ela não podia falar comigo naquele dia porque a filha ia fazer Enem. A filha que tem Down.
E aquilo me virou uma chave, entendeu? Eu falei, bom, não preciso mais nem falar com essa mãe. Porque se essa menina que tem síndrome de Down vai fazer o Enem amanhã, e ela está estudando, e ela tem 18 anos, e ela está vivendo a vida, né, com naturalidade, fazendo as coisas que uma pessoa faria, né, na idade dela, talvez um pouco mais cedo, um pouco depois, mas o fato é que ela estava fazendo o Enem. E aí aquilo me falou, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso conectar as pessoas que recebem esse diagnóstico e virar essa chave, porque às vezes não é... Tem pessoas que precisam de mais tempo, que precisam de conhecer, precisam de conversar, mas às vezes é uma situação, é uma palavra, é ouvir, né, que a sua experiência, aquilo te coloca num lugar da naturalidade, porque a sensação que dá quando você entra num universo que você não conhecia é que aquilo não é natural para você. Não é que aquilo não seja natural, mas para você ele não é natural, porque você nunca viveu aquilo. Então, aquilo vira um dilema, né? Mas é meu filho, mas não é. É como se, para mim, e para algumas mães, era como se a naturalidade da maternidade tivesse sido roubada. Porque colocaram uma criança que não era a criança que você esperava. Só que nunca é a criança que você espera, porque a gente não é capaz de imaginar e a criança nascer igual você espera. Então, o fato da criança ter uma condição, né, ela só exacerba uma situação que a gente sente com qualquer filho, às vezes, né? Não era muito aquilo que eu imaginei, né? Eu me lembro do pai da minha filha olhando para mim e falou assim, era assim, que é a primeira filha dele, né? Ele olhava para mim e falou assim, mas é isso mesmo? Ninguém me avisou que ia ser assim. Ninguém me avisou que eu ia sentir esse pânico, sabe? Independente dela ter síndrome de Down ou não. Então, essa naturalidade, ela é meio que tirada de você. Acho que em todo momento, com qualquer pessoa que vira mãe e pai, porque você fica meio tenso, mas mais ainda quando vem uma condição, né? Uma condição que você não espera. E aí eu fiquei com essa vontade, eu falei, não, eu preciso trazer isso de volta para as pessoas. E foi aí que eu entrei no Lab com uma ideia, né? Que era conectar as famílias, fazer com que essas famílias fossem acessíveis, as famílias que queriam contar a sua história, porque às vezes também você procura alguém, a pessoa também não quer contar a história dela, ela está muito bem feliz vivendo lá no canto dela. Então você tinha que achar as pessoas que queriam falar sobre isso e conectar com as pessoas que estavam começando a entrar nesse novo universo, né, de ter uma criança com deficiência, né? E com deficiência intelectual, eu acho importante a gente frisar essa questão da deficiência intelectual, porque muitas vezes a questão, eu acho que na síndrome de Down, ela até tem a questão do fenótipo, né? Então, quando o bebê nasce, muitas vezes você olha, você vê, você identifica, né? Talvez às vezes no autismo, né? A questão sensorial, ela é mais difícil de você lidar porque demora um pouco de se identificar. Mas essas questões que ainda necessitam uma certa identificação, sabe? Elas são mais difíceis, elas são mais difíceis de lidar. Então, eu converso muito sobre isso com pais que têm filhos com autismo, né? E às vezes eles falam que é mais fácil quando você, né, tem um filho com uma deficiência, não sei se é mais fácil ou se é mais difícil, mas quando você visualiza, sabe? Quando você demora, eu demorei de enxergar a síndrome de Down na minha filha. Eu olhava para a Maíra e não via nada, não tem nada de errado com ela. Né? Então, até você entender, eu acho que você passa por um momento de negação, você passa por um momento de compreensão, de realização de tudo. E aí a gente foi fazendo alguns protótipos, a gente fez o Lab, a gente, né, ganhou, e a gente começou, inicialmente ele era aberto para todo mundo que tinha filho com síndrome de Down, independente da idade, né? E aí a gente tomou um banho de gente entrando no WhatsApp, a gente não dava conta de responder. E aí a gente começou a focar, falou, não, vamos fechar, vamos fazer apenas para as pessoas que receberam o diagnóstico, e com o tempo a gente vai abrindo. Então agora a gente tem Chat 21, Síndrome de West,
né, para pessoas que têm dificuldade de amamentar os bebês, chat 21 gestante, chat 21 internacional, para quem está fora do Brasil, chat 21 em todos os estados. Então, a coisa foi crescendo, né? Mas ela, em algum momento, a gente teve que dar essa afunilada. E aí ele virou esse portal, que é hoje, que é um portal de acolhimento, né? Com pais voluntários que sabem da importância do acolhimento, sabem que se eles tivessem sido ouvidos no momento do diagnóstico, talvez eles não perderiam tanto tempo tentando ressignificar as expectativas, né? Porque eu acho que é o grande lance, a gente cria muita expectativa e de repente vê que aquilo pode não acontecer e aquilo te dá uma paralisada, né? E isso pode acontecer com qualquer criança, né? Não só com criança com deficiência. E aí a gente começou a focar nisso, né? Na questão do acolhimento. Mas aí a gente começou, a partir dos grupos que a gente criou, né? De WhatsApp, do pronto atendimento, que é um atendimento digital, entra lá no site, faz um cadastro e a pessoa já consegue acessar um grupo de pais que estão dispostos, que são os acolhedores voluntários. E depois disso a gente direciona para o chat 21 do estado onde a pessoa mora, porque aí ela consegue conectar com outras famílias, então ela começa a criar uma rede, ela troca, ela se conhecem, viram amigos, né? Tem várias histórias lindas de pessoas até de outros estados que se conheceram e ficaram amigos, e um foi para casa do outro, e enfim, os filhos são amiguinhos. Então a ideia é justamente essa, é criar essa rede e fortificar mesmo, até assim, uma visão mais ativista, né? De juntar mesmo, botar o grupo junto, sabe? Vamos se conectar e vamos para frente, porque sozinho a gente não vai conseguir, né, a representatividade que a gente precisa, a força para a gente, né, conseguir, né, um grande exemplo disso foi agora na questão das vacinas, dos pais, né, a gente conseguiu aqui priorizar os pais de pessoas com filhos com deficiência, né, pais que têm filhos com deficiência, mas foi uma luta, né, e deu certo, em parte, porque a gente tinha um grupo muito unido, né, muito disposto, né, a ir atrás e tudo. Então, esse é o chat 21. Aí eu me perdi um pouco na questão da família, né, eu acho que é bem por aí, por esse caminho também, não era isso que você estava falando? Eu já queria até aproveitar e emendar aqui uma pergunta em relação a isso, porque eu acredito assim que as famílias elas enfrentam muitas barreiras, né, quando elas se deparam, né, com a diferença, né, em relação à normatividade, né, que diz respeito, enfim, à diversidade funcional também, né? E eu queria saber, assim, dentro dessa interação com as famílias, o que você percebeu que são as principais barreiras, os principais medos que essas famílias enfrentam, assim, em relação a uma criança com Down? Eu acho que o preconceito é o mais assustador, né? Meu filho vai sofrer, né? Ele vai sofrer preconceito, né? Eu não sei vocês, mas eu sofri preconceito, eu sofri várias questões, me senti excluída de várias formas durante a infância. Eu acho que eu usava um óculos, assim. Então, assim, eu acho que sempre existe, né, algum momento da vida a gente não se sente parte, não se sente encaixado. Mas é muito assustador quando você tem um filho que dentro das normativas da sociedade, ele se diferencia dos outros, né? Ele se destaca, digamos assim. E muitas vezes não tem a cognição, né, para se defender, se colocar, e, né, tem questões de fala. Então, é um pouco assustador, você se sente muito fragilizado, né? E eu acho que aí vem duas etapas, assim, né? A primeira é essa do pânico, meu filho vai sofrer, e o filho sofrendo é pior do que você prefere sofrer do que seu filho, você prefere, não, me corta meu braço, minha cabeça, tudo, mas meu filho não, né? E não tem como, porque não tem como, porque o filho ele tá ali, é ele que tem a questão, né? Então é ele que está exposto a isso. E aí vem a segunda parte, que eu acho que é quando você começa a perceber que se você não faz algo, né, você não a única maneira de você defender o seu filho
é você tomar a rédea e ir para frente, né? Vai botar na escola regular, porque não adianta você esconder o que aconteceu antes, até que não só por uma vontade dos pais, eu acho que era uma questão da falta de acessibilidade mesmo, né? Das leis e tudo mais, né? Que possibilitasse que as crianças estivessem na escola, que as crianças participassem socialmente, nativamente da sociedade. A exclusão ela não funcionou para quem viveu, né? Para quem ainda vivemos, mas estou falando de gerações para trás. Então é bem claro que a gente precisa enfrentar, ir para frente. Então eu acho que tem esses dois momentos, né? O pânico do meu filho vai sofrer e depois é aquele negócio assim, eu vou matar quem falar alguma coisa do mal do meu filho, sabe? Você começa a ficar uma pessoa azeda, você fala assim, meu filho é diferente de ninguém, entendeu? E aí você vira, meio que acaba até um pouco contra, porque você fica... Eu passei por isso, assim, eu tive uma fase muito azeda, sabe? De não conseguir dialogar. Se a pessoa fala que minha filha é diferente, eu falo assim, por quê? Você é uma mãe especial porque você não é especial? Sabe, eu sempre tive eu tinha uma fase que eu era bem refratária para mim já estava tudo tão naturalizado, né, que eu me sentia até um pouco agredida quando as pessoas queriam entender, né? Então, e você acaba afastando, que é a oportunidade que você tem de explicar, né? De você trazer essas pessoas para perto. Então, esse lugar, eu acho que é uma das grandes barreiras. Eu acho que é a barreira do seu medo e depois a barreira que você pode criar na sua ânsia, né? Pelo menos eu estou falando do meu ponto de vista e que eu vejo muitas vezes, né? Mas é esse mesmo lugar, é um paradoxo, assim, porque é esse mesmo lugar que faz você ir lá e botar a cara e enfrentar e falar com a diretora e não, vai estudar aqui sim, entendeu? Então, a gente vai buscando esse equilíbrio, né? Entre expor o filho, entre se expor, entre ser um pouco agressiva, porque tem que ser mesmo, mas não tanto a ponto de você fechar as portas para você. Então, assim, é difícil, né? Porque, ao mesmo tempo, se você ficar calada, seu filho não vai para lugar nenhum. Se você sai a louca, também não vai, porque lá vem a louca daquela mãe, daquela menina com Down, melhor nem atender, fecha a porta. Né? Então, é difícil, assim. É um lugar, tem que ter um equilíbrio muito tênue a linha. Até que ponto você força e até que ponto você aceita e vai, entendeu? Tentando ajustar. E aí é para tudo. De plano de saúde, escola, serviço público, prioridade, clubinho de férias, tudo. Tudo que você imaginar, em algum momento, a gente vai passar por essa situação de encaixe, sabe? De tentar fazer com que... Porque você também não pode ser aquela louca, né? Que você cria uma confusão a ponto de que os pais, a escola, as crianças, né? Já te veem, né? Como, lá vem a mãe da Maíra, aquela coisa. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu vejo, né? Talvez não tanto no diagnóstico, mas conforme os pais vão se empoderando e a coisa vai ficando mais clara, né? Achar esse lugar de perder o medo e, ao mesmo tempo, ter essa leveza de enfrentar as dificuldades que aparecem, né? Eu acho que a grande questão é como construir essa leveza quando você está o tempo inteiro lidando com opressões estruturais e com ataques que vêm de todo lado, de ordem objetiva, subjetiva, e ainda mais no momento político, né, onde tem um esforço da ala ultraconservadora tentando separar e tirar a sociabilização também de pessoas que têm a diversidade funcional, né? Então, a escola, eu acho, também acaba tendo um papel fundamental de também assumir as rédeas, né, dos dilemas do seu tempo. Porque eu vejo que não só as famílias precisam de amparo dentro do que a gente conhece como essas estruturas de formação cidadã, né? E a escola é uma delas. E nesse sentido, quando você não tem esse suporte também de uma escola que possa
acolher, trazer as devidas informações, trazer amparo psicológico para as famílias também, eu acho que tudo se torna muito mais pesado a ponto de realmente tornar difícil o encontro desse equilíbrio, porque qual é o ponto, né, que te protege das violências e, ao mesmo tempo, cria portas de diálogo para que você desconstrua velhas ideias? Então, eu percebo que existe uma luta estrutural em relação a não só nessa condição social de estar no mundo, mas dentro das estruturas que estão ligadas ao governo e que definem os rumos da vida, no fim das contas. Né? Sim, com certeza, né? Total. O Gabi, eu fiquei aqui pensando hoje, durante o dia, eu assisti uma live sobre mulheres no universo da tecnologia, e depois eu vi um documentário que eu estava um tempo para ver, que eu até indiquei para a Duda, que chama Olhos Azuis, que é uma professora que fez um experimento no final dos anos 60 com... enfim, é um experimento para... Não vou explicar todo ele agora, mas é um experimento para falar sobre racismo com pessoas brancas, né? Incrível, assim, super recomendo. E aí me chamou a atenção, e agora te ouvindo falar e ouvindo a Duda falar, e me chamou a atenção que tem algumas linhas de continuidade, assim, sabe? Quando as causas mudam, mas tem coisas que são base para todo problema, para todo grupo, comunidade minorizada, assim. A primeira delas, que todo mundo ressaltou na live das mulheres na tecnologia, e também nas perguntas que rolaram dentro do documentário, tanto entre brancos quanto entre pessoas negras, é o valor das redes de apoio, que foi o que tu falou no começo, né? Tipo assim, todo mundo fala assim, não dá para sobreviver num mundo racista, por exemplo, sem rede de apoio, né? Não dá para sobreviver num ambiente extremamente heteronormativo, masculino, sendo mulher, sem rede de apoio, né? Não dá para sobreviver, não dá para se mover quando você fica paralisado por um diagnóstico que envolve uma criança que você sonhou a vida inteira em ter, enfim, tem que ter uma rede de apoio que consiga te pular algumas etapas, né, que consiga diminuir um pouco a tua dor e te acenar para caminhos importantes, né? E a outra questão, eu acho que sobre isso tu já falou super bem. E a outra questão que tá conectada a essa é o lance do pertencimento, né? Assim, a gente busca rede de apoio. Eu ia falar isso. Porque também porque a gente precisa pertencer, não é só porque a gente precisa de ajuda, né? Só que esse pertencimento, como a Duda estava falando, num mundo onde existem estruturas normativas que excluem, você precisa pertencer em ambientes que não te acolhem, que não estão preparados para te acolher, né? E aí esse pertencimento ele passa a ser uma coisa mais complexa, que vai muito além das redes de apoio, né? Das pessoas que podem te ajudar, mas as pessoas que precisam te ajudar e às vezes não sabem como ou não querem, simplesmente, né? E queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do pertencimento, enfim. E outras, só fazendo um comentário aqui, o Valmir lembrou a gente aqui que, eu não sei como é que tu entende isso, Gabi, ele sugeriu aí que existe um movimento para abandonar o termo deficiência e falar em diversidade funcional. Sim, diversidade funcional, sim. A gente já está utilizando, mas ainda é um processo, né? É porque eu acho que é uma coisa que vai caindo no entender geral, né? A gente vai começando a usar com mais normalidade. Durante um tempo, eu tinha uma questão até com falar a deficiência, porque isso já é uma coisa segregativa, né? Você está vendo já uma deficiente, né? Uma coisa que tem uma deficiência. Ela já não tem uma deficiência, ela funciona de outra forma, né? Então, daí a diversidade funcional. Mas, por um outro lado, né, aquela ação afirmativa, que é importante você afirmar, e aí o Valmir depois pode complementar, colocar o que ele acha, mas não estou falando que não se deve usar a diversidade funcional, eu acho que é o caminho, acho que é para lá que a gente caminha, mas ao mesmo tempo afirmar que existe uma situação em que precisa ser olhada, em que precisa política pública, em que precisa, né, ter o espaço
Então, você se afirmar que tem uma questão, porque dentro dessa sociedade você é vista, né, como uma pessoa que tem uma questão, que tem uma deficiência. Então, ok, então eu tenho e eu exijo o meu lugar dentro desse lugar, dentro dessa sociedade. Então, para mim foi um pouco difícil assumir isso, porque eu nunca vi a minha filha como uma pessoa com deficiência, porque eu não acho que ela seja deficiente, eu acho que ela funciona do jeito dela. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que se eu não pegasse isso para mim e falasse, então tá bom, ela tem, agora dá o espaço que é dela, porque mesmo ela tendo, ela tem direito a esse lugar. Então, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando, né? E essa coisa do pertencimento, né, que você estava falando, eu vi uma TED maravilhosa, agora me sumiu o nome, estava aqui tentando lembrar o nome da pessoa que fez, que ela falava justamente sobre a sobrevivência humana, né? E como a gente precisa se sentir em grupos, né? A gente precisa se ver representado, né? O quão importante é eu saber que tem uma mãe, que tem uma filha com síndrome de Down em outro lugar, que passou pelas mesmas coisas que eu passei e que ela está lá fazendo outras coisas, né? E isso eu estou falando do meu ponto de vista, mas pode ser para tudo, né? A gente precisa saber que tem outras como nós, né, que estão passando por essa situação. Então, quando você se vê no outro, quando você se identifica, e aí, daí, por isso que é tão importante a gente ter, né, a mídia, ter pessoas representando, né, todas as pessoas, né, com cor, status social, com deficiência, você precisa se enxergar dentro da sociedade, você precisa olhar para aquele lugar e ver que você tem uma outra mãe de criança com síndrome de Down lá, minha filha precisa comprar uma boneca e achar uma boneca parecida com ela, né, e se identificar que alguém pensou nela e fez aquela boneca para ela, e aí, assim, é uma coisa, aí elas falam assim, cientificamente no cérebro, é como se você soubesse, eu não estou sozinha, eu vou sobreviver, sabe? Porque eu tenho um bando ao meu redor que está junto comigo, está passando pela mesma coisa. Então, até porque sozinho você não sobrevive, né? Então, você precisa se identificar. Então, por isso que a representatividade política, enfim, em geral, em tudo, dentro da sociedade, ela é muito importante, né? Por isso que a gente precisa de pessoas com deficiência intelectual, ocupando cargos, a gente precisa de pessoas LGBTQIA+, a gente precisa de pessoas de todas as esferas, de todas, né, da diversidade toda, para que todos se sintam representados. Então, o pertencimento, quando você... Eu acho que eu vou falar aqui é polêmico, mas entenda. Não é que eu sou contra a inclusão. A inclusão ela é uma ferramenta para a gente ajustar aquilo que está errado, né? Se as pessoas se sentissem pertencentes, a gente não precisaria de inclusão, porque todo mundo já estava lá, já estava incluso, já estava funcionando. A inclusão eu vejo como uma ferramenta para consertar algo que dentro da sociedade não está correto, né? Então, quando você começa, se a gente pensar antes da inclusão e a gente pensar em fazer, a gente pode pensar num exemplo bem prático, assim, de um prédio. A gente vai construir um prédio e a gente pensa que esse prédio, todo mundo tem que entrar lá dentro, quem anda, quem não anda, quem fala, quem não fala, quem entende, quem não entende, né? Todo mundo, quem enxerga, quem não enxerga. Enfim, quando a gente pensar na estrutura física disso e depois a gente transpõe isso para todas as outras questões, todo mundo vai entrar e todo mundo vai se sentir pertencente, porque tudo ali é feito para acolher aquelas pessoas diversas. Então, a inclusão ela não vai mais ser necessária, porque ela já vai existir, já vai estar todo mundo ali, vem antes, né? Então, eu acho que o pertencimento, ele é algo que vem, ele é algo que a gente vai conquistar através da inclusão, mas ele é algo que ele tem que ser daqui para frente pensado em tudo que vai ser construído, né? A gente já construía a coisa com um foco no pertencimento, com um foco nessa identificação, das pessoas se verem, se identificarem. Por isso que eu quero fazer o meu site acessível, o site do Chat 21 acessível,
né? Porque eu acho que é você buscar realmente que as pessoas entrem lá e se sentem pertencentes, sente que aquilo ali é para elas também, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar do pertencimento. Mas eu acho interessante trazer essa reflexão, porque toda ação de inclusão, ela pressupõe que existem pessoas sendo excluídas, né? Que estão fora da equação. Então, de fato, a nossa luta ela é pelo fim dessa questão da inclusão, no sentido de que a gente chegue num ponto da estrutura da sociedade onde não existam pessoas excluídas, onde a gente tem acesso à justiça social, que as desigualdades sociais tenham sido combatidas de fato. Então, eu acho que é importante a gente ter essa leitura, né? Ela não é talvez uma leitura literal, mas uma leitura que ela vai além no sentido de entender o que está por trás, né? O problema que está por trás da inclusão, que é uma palavra que é tão bonita, que está sendo tão explorada hoje pelo mercado. Exatamente. Mas que, no fim das contas, quais são as razões para que essas ações sejam tão necessárias, né? Que são todos os problemas estruturantes que a gente tem na sociedade, nos mais diversos recortes sociais. Então, achei importante você trazer essa fala, porque para a gente não pensar também, quando a gente fala em todas essas questões, né, de equidade, inclusão, diversidade, ESG e tudo mais, que se elas existem, também existe esse fundo, né, de um problema que precisa ser visto de perto e que precisa ser resolvido, né? Exatamente. Enquanto houver inclusão, é porque você está tendo que consertar alguma coisa que não foi feita direito lá atrás, né? Então, quando eu falo da não inclusão, não é que eu não acho que ela tem que existir, sim, porque a gente tem uma estrutura que está errada, que não está incluindo todo mundo, então a gente tem que consertar. Mas, né, é muito importante se pensar que ela é uma ferramenta ela não é a solução, né? A gente, enquanto isso está acontecendo, as coisas que estão sendo feitas daqui para frente, elas precisam ser pensadas do ponto de vista do pertencimento, né? Para além da inclusão. A inclusão não será necessária, né? Eu acho que essa é a grande utopia, né? O grande lance. A gente não utilizar, não se confortar na inclusão como, vai ter sempre inclusão, então vai ter sempre problema, né? Então, se a gente sempre que brigar por uma escola inclusiva, escola normal, escola para todo mundo, escola né, escola, esqueci o termo agora, mas é uma escola de todos, né? Então, quando a gente fica trazendo a inclusão como realmente ela é, nesse momento, uma ferramenta muito importante, mas ela não é a solução é o pertencimento, que a gente vai buscar lá na frente, né? Eu acho que é legal, Gabi, assim, a gente também pensar que eu acho que a inclusão ela tem uma série de limitações, né? E eu acho que quando a gente pensa em diversidade só a partir do viés da inclusão, a gente está deixando digamos, o núcleo dessa equação, né, que é num futuro alcançar equidade, diminuir a injustiça, a desigualdade, a gente está deixando de fora o núcleo desse processo, porque a gente tem uma primeira etapa, que é o que está rolando agora, que é discutir, que é a percepção da diversidade, né? A gente tem uma metodologia na Diva que coloca isso em steps, assim. Então, esse primeiro momento é como é que a gente percebe o debate sobre diversidade, por que a diversidade é importante em todas as instâncias, né? Equipes diversas, elas produzem mais, elas inovam mais, elas resolvem melhor problemas complexos e tal. Depois a gente tem que pensar assim, medidas de inclusão. Olha, para a gente ter equipes diversas, a gente precisa incluir. Só que a inclusão, ela é uma etapa, mas é uma etapa que ela tem que alcançar representatividade, né? Como é que é a nossa sociedade e como são as nossas instituições, né? Então a gente precisa que nas instituições a gente encontre retratos da sociedade, né? Da diversidade da sociedade. E aí depois pensar dentro dessas instituições e corporações a equidade, que aí assim é distribuir poder mesmo, né?
Como que lá Exatamente. dentro as pessoas, não adianta a gente ter lá, incluir pessoas, incluir diversidade funcional, incluir diversidade de gênero e sexual, incluir diversidade étnica, mas o poder está na mão de um homem branco, cisgênero, heterossexual, no final das contas, né? Então, Exatamente. precisa ter equidade, precisa ter distribuição de poder. Quando a gente tem essa equidade, que é algo difícil de alcançar, a gente precisa pensar que dentro de um grupo diverso também tem diferentes opiniões, vai ter diferentes experiências de vida e a gente vai precisar pensar em acolhimento. Como é que a gente cria relações harmoniosas e produtivas? Porque nem sempre a diversidade, se ela não for bem gerida, ela pode gerar mais danos do que benefícios, às vezes, né? Então, só a inclusão, se a gente pensar só a inclusão e deixar de fora toda essa equação, a gente não vai, no final, lá na ponta, construir um legado que é falar isso que você falou. O mundo é para todos. Então, essa metáfora que você usou do prédio, se a gente botar isso para tudo e a gente pensar que tudo que a gente faz precisa ser acessível para todos. E aí pensar em todas as variáveis. Um prédio, a gente vai pensar mais em acessibilidade arquitetônica, visual e tal, mas aí tem outros produtos que a gente vai precisar pensar em todas as formas de acessibilidade. Tudo, né? Quem vai trabalhar no prédio, né? A pessoa, se vai ter... Os porteiros vão ser fluentes em Libras, porque a pessoa vai ter que fazer um cadastro para entrar no prédio, então ela precisa entender aquilo, vai ter... Sabe? Tudo. A gente vai... Aí, né? Quem escolhe as pessoas que vão trabalhar no prédio? Né? Então, você começa a pensar assim, de uma forma, se você eu usei o prédio, que é concreto, mas assim, para tudo, e aí você pode replicar isso para o país, né? Você vê que quando você começa a pensar em construir alguma coisa, a gente sempre acaba construindo do nosso ponto de vista. Mas, de repente, né, a pessoa que tem que empregar tem que ser uma pessoa com síndrome de Down, tem que ser uma pessoa cega, tem que ser uma pessoa, enfim... negra, não importa. A gente tem que ter essa diversidade em todas as etapas da construção desse prédio e na funcionalidade dele, né? E replicar isso para outras coisas. E ter Desculpa, Duda, pode falar. E ter, principalmente, eu acho que o nosso objetivo central é ter uma alteração das características do corpo político. Né? Porque na medida em que você não tem representação nos espaços de poder que direcionam, né, os recursos, que direcionam as decisões legislativas, judiciárias, do executivo, enfim, a gente também não consegue mudar só a partir de militância, só a partir de ativismo, porque a gente tem barreiras que são muito grandes para que a gente consiga fazer com que a média normativa, que não se impacte em nada se as coisas continuarem todas iguais, mude de alguma forma. Então, a gente realmente precisa começar a pensar dentro, principalmente em âmbitos políticos, né? Quem é que a gente está colocando lá dentro? Para quem a gente está dando o nosso voto? Como é que a gente está transformando, né, esse corpo que toma as decisões e os rumos que a sociedade... para onde a sociedade vai. Então, e a gente precisa começar a pensar nessa diversidade dentro dos espaços políticos e depois, quando a gente pensa em empresas, ter plano de ascensão dentro das empresas, não adianta abrir vaga para diversidade, onde essa vaga Para botar para encaixar livro, né? Vou botar uma pessoa para empilhar um negócio, não dá uma função que ela realmente tenha a capacidade de fazer, porque não acredita que ela tenha a capacidade de estar ali contribuindo de alguma forma mais efetiva, né? Dá só para constar. E chegar num ponto onde a gente não vai ter vagas destinadas a pessoas com diversidade funcional, pessoas trans. A gente vai ter vagas e todo mundo pode concorrer a essas vagas e ter a chance, né, de você ter ascensão e de você ter oportunidades sem que isso seja um cartão postal, sem que isso seja uma cota, sem que isso seja... Claro que, assim, quando eu falo em cotas, eu não estou entrando dentro do mérito de reparação histórica, porque eu acho que isso é fundamental e a gente precisa fazer cada vez mais. Sim, né? claro. Mas quando eu falo isso, porque tem que ter X pessoas trans dentro de uma corporação acima de 100 funcionários, né?
Mas a gente começar a pensar que não vai ter lá uma vaga disponível para pessoas trans, e quando uma pessoa trans entra lá dentro, eu estou pegando o recorte trans porque é de onde eu falo também, né? Ela vai se manter fixa lá dentro, e na medida em que ela confrontar as estruturas dessa corporação, ela vai se tornar um problema lá dentro, que provavelmente ela vai ser cuspida para fora da corporação, e vamos trocar essa peça para que esse problema continue da mesma forma, né, e não se resolva as questões estruturais, né, ideológicas, administrativas, arquitetônicas, enfim, né. Então, acho fundamental que a gente comece a mudar, né, os corpos, né, e botar diversidade onde há poder, né. Sim, com certeza. Você falou uma coisa só, Marcelo, que me chamou a atenção e que eu penso muito sobre isso. Não sei no seu universo trans, Duda, como é, mas assim, eu vejo muito no universo da pessoa com deficiência, aí eu falo do ponto de vista da síndrome de Down, né, deficiência intelectual, mais especificamente, autismo também entra um pouco, a gente às vezes rola essa junção, de se entender como grupo ativista, porque mesmo assim, às vezes, né, eu posso ter um ideal político, outro, mas é muito engraçado, porque às vezes eu vejo que é quase que uma estrutura feita para desunir mesmo, sabe? Para criar umas facções, para que esses grupinhos que tem dentro do ativismo, eles não se agreguem e não virem uma força realmente forte e empoderada que vai lá lutar pelos direitos. Então, eu acho bem interessante isso que você tinha falado, porque eu vejo isso muito claro nas famílias de crianças com síndrome de Down e com autismo, né? Que às vezes essa divergência política, ela meio que dissolve, sabe? A força do ativismo. Então, e aí, assim, algumas estruturas, né, que eu vejo, por exemplo, um edital, né, para a gente poder concorrer a um fundo, a um dinheiro para fazer pro Chat 21, por exemplo. Eu acho muito complicado essa questão do edital, são maneiras ainda muito antigas, eu acho, de ajudar com que as instituições andem para frente, porque a gente acaba brigando com os nossos, né? Então entra o movimento Down, né, para fazer um edital para saúde e pessoa com deficiência. Então, existem uns mecanismos ainda estruturais, políticos, econômicos, né, sociais, que eles parece que são feitos para dispersar a força do ativismo, né? Porque nós somos tantos, mesmo com minorias, eu acho que a gente tem tantas pessoas que se relacionam com uma coisa, com a causa e com todas as causas, todo mundo tem alguém, conhece alguém que tem, ou que teve, ou que ou que, sabe? Então, por que a gente não consegue se colar, se grudar mesmo, né? Porque existem estruturas que sabotam, eu acho, essa união. Não sei, eu sinto muito isso dentro do ativismo da síndrome de Down, e você tocou nesse assunto e eu achei muito interessante, porque eu acho que essa é uma das barreiras que a gente tem, né, dentro da sociedade na hora de lutar pelos nossos direitos, né. Eu acho que isso que a Duda estava falando, né, da gente pensar no legislativo mesmo, assim, né, como é que a gente muda de fato esse cenário, assim, porque essa segregação ou os entraves institucionais, enfim, todas as barreiras que são barreiras que extrapolam o âmbito familiar mesmo, né? É a escola, são as instituições públicas, privadas, as legislações para as corporações, etc. Tudo isso... Mecanismos, né? Exato. E aí, quando a gente estava falando lá, quando eu estava falando ali atrás né, daquelas etapas, a percepção da diversidade e tal, chegar na equidade, as relações, né? E aí, por último, a construção de um legado. Eu acho que o grande legado de uma sociedade que tem, né, de uma nação, enfim, de uma sociedade que tem como foco a valorização da diversidade, é você construir protocolos mesmo. Então, por exemplo, a gente pode divergir em determinadas questões. Por exemplo, eu acho, diferente da Duda, eu acho que
não é só a inclusão, assim, mas essa proporcionalidade dentro das corporações, dentro das instituições, ela é importante. Eu acho, por exemplo, que mesmo que a gente vivesse numa sociedade extremamente acolhedora da diferença, eu acho que seria super importante que a gente tivesse cotas mais ou menos definidas, flexíveis, mas definidas, de diversidade dentro das instituições e das corporações, porque é comprovado que funciona melhor. Como é que a gente vai construir esses protocolos, por exemplo, né, de inclusão num mundo que deveria ser para todos, se a gente não tiver fragmentos de todas essa diversidade dentro dos lugares que constroem o mundo, né? Então, assim, consideremos, por exemplo, que o mundo, que a gente vive num país que está 100% conectado com a valorização da diversidade, né? Então, como é que vai ser esse país? Ele vai precisar que todos os produtos e serviços ofertados sejam bolados para todos. Para isso, precisa de diversidade dentro das empresas. A mesma coisa com as instituições, a mesma coisa com tudo. Então, é fundamental que toda empresa vá ter lá cotas de pessoas diferentes. E aí não é só cotas para aí não seriam mais cotas para compensar desigualdades históricas. Aí seriam cotas para pensar o valor das equipes diversas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ainda teria que continuar. E aí, pensando nisso que tu falou, né, Gabi? Acho que as estruturas que a Duda falou tanto ali no começo, elas são feitas para isso, né? Elas são feitas para enfraquecer, assim, né? Enfraquecer movimentos, assim. Aí quando você tem grandes movimentos mais organizados, por exemplo, a primeira coisa que foi atacada nesse novo governo, né? Tipo sindicatos, exatamente, movimentos sociais, perseguição. E aí as minorias irão se igualar ou vão sumir, né? Então a gente... Então isso é super estratégico. Aí, claro que se a gente fosse viver nesse país hipotético que a gente está imaginando aqui hoje, teria muita coisa que teria que mudar nesse sentido. Assim, a primeira delas é você criar pontos de contato entre esses diferentes grupos minorizados, entre essas exatamente causas, porque tem muita coisa que serve para todo mundo, né? Exatamente. É aquela coisa que a gente está falando no começo, acho que antes de cair, né? Que é você furar essa bolha, né? Porque falar para os seus é simples, né? Como que você consegue atravessar, né? Aí tem que haver uma construção de empatia mesmo, para a pessoa entender que talvez o problema não pareça ser dele, mas na verdade né? Porque está todo mundo conectado, todo mundo morando no mesmo lugar. Então, muito embora ele ache, mas eu não tenho filho com Down, então beleza, vai você aí lutar pelo seu filho, dá uma força, ó, vai lá. Entendeu? Só que, na verdade, não sabe ele que estudar com a minha filha na escola vai ser muito bom para o filho dele, vai ser bom para né? É uma construção, né? Eu sempre uso esse exemplo. Eu vejo as crianças que estão na escola com a minha filha, a naturalidade, né, com que elas lidam com Maíra, é uma criança e está ali e tudo mais, e como isso reflete lá na frente, né, como você consegue, por exemplo, digamos que um dos amiguinhos dela vire um médico obstetra daqui a não sei quantos anos. E ele tem que dar um diagnóstico de síndrome de Down para uma mãe. Será que ele vai ser uma pessoa indelicada? Será que ele vai falar de forma abrupta da síndrome de Down? Ou será que em algum lugar ele não vai se conectar com a Maíra e falar, pô, mas eu tive uma amiguinha, cara, na escola, sabe? E sabe quando você vê que aquilo é normal para ele, é natural para ele, é comum para ele, porque ele conviveu com aquilo, né? E então isso muda toda a sua percepção e te constrói um ser humano da diversidade. Então, lá na frente, né, isso tudo vai refletir na sociedade, a convivência dela agora. Então, eu já até me perdi aonde que eu cheguei nisso, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, essa coisa da convivência, da convivência da criança, né, das crianças, e de como isso, lembrei, de como isso reflete nos outros que no momento acham, né, que não é dele,
Mas sabe lá o futuro, sabe? É aquilo que eu estava falando, né? Não é dele porque ele está nesse ponto de vista nesse momento, mas é dele também. Primeiro porque ele está conectado e outro porque o mundo gira, né? Então, né, não é dele... como um bom exemplo, a questão ambiental, né? A gente tem... não tem problema, não é meu. Mas é seu, porque você está conectado, né, com o planeta, com a natureza, com as pessoas. Então, eu acho que as pessoas elas têm essa visão muito do seu lugar, do seu cantinho confortável, e esquecem, né, que existe toda uma coisa conectada com a outra. E até é interessante porque a escola ela é um local de reprodução social, então a gente vai ter todo tipo de preconceito, né, que muitas crianças aprendem em casa, né, a partir dos valores dos seus pais, dos parentes, dos amigos, do seu círculo familiar, enfim. E isso vai ser reproduzido na escola de diversas formas. E a gente percebe que qualquer corpo dissidente da norma, seja ele por diversidade funcional, seja ele por dissidência de sexualidade ou gênero, seja racial, seja por forma do corpo, enfim, vão haver impactos ali. E acho que conviver com a diversidade, a escola possuir políticas de conciliação, políticas de campanhas de diversidade que realmente, né, possam fazer com que a convivência traga esse tipo de leveza, né, na convivência da diferença e tire um pouco esse tom do nós eles, né, que é eu acho que muito do que acontece hoje nessa estrutura que é classista, que é racista, que ela é LGBTfóbica, que ela é capacitista, né? E é falando exatamente sobre esse tipo de modelo e de lógica que a gente vive, que é estruturada historicamente, que hoje a gente luta para que as cotas existam, mas o que eu falei lá atrás é que a gente chega num ponto que quem contrate, os grupos de RH, as pessoas que trabalham em RH, elas saibam dessa importância a ponto de que isso não precise ser uma lei enfiada na cara delas para que isso aconteça. Porque hoje, assim, o que a gente tem? Um grande pacto da masculinidade, um pacto da branquitude, um pacto capacitista também de pessoas sem deficiência, que só vão contratar pessoas sem deficiência. Então, a partir do momento em que a gente não rompe com esses pactos, e isso começa dentro da escola, né? Porque na família vai haver uma reprodução da geração anterior, né? Não adianta, sempre vai ter um residual, né, do passado, mas a escola ela precisa ser um lugar que abrace, né, esses dilemas do seu tempo e que crie políticas, primeiro, de conciliação. Que se reestruture, né? E que se reestruture, primeiramente. Porque eu vejo assim, a gente compete, né, muito, desde o começo. É tudo uma grande competição, né? Você está competindo por prova, por nota, por lugar de trabalho, né? Então, assim, minha filha já perdeu. Dentro dessa competição aí, ela já caiu, né? Então, a estrutura, por isso que eu estou falando, existe essas estruturas, né, até dentro da própria escola, por exemplo, né, a educação, a maneira com que a gente vê a educação, essa coisa competitiva da prova, né, de como você seleciona as pessoas para aquele trabalho, para aquele projeto, né, isso tudo tem que ser ajustado e moldado dentro das qualificações, né, às vezes a pessoa é disléxica, mas faz outras coisas incríveis e maravilhosas que numa prova não vai mostrar, porque ela vai errar e não vai conseguir passar, né? Então, as estruturas de seleção, eu acho que são muito... E que a gente vive desde a hora que vai para a escolinha, né? Que a gente já começa, né, a passar de ano, né? Coisas assim, inclusive no Brasil, a educação está anos atrás, né? A educação em Portugal... em outros países, anos-luz à nossa frente, em termos, inclusive, disso, né? De você ter uma construção não competitiva entre as pessoas, não competitiva no sentido
de uma linha de corte que você tem que ser bom, tem que saber álgebra, não sei o que, para falar de uma coisa que não tem nada a ver com álgebra, né? Então, assim, essas estruturas, elas sabotam mesmo e cortam aqueles, né, que não tem uma condição de estar ali. Não estou nem falando de deficiência intelectual. Pode falar de pessoas pessoas que moram em situação de risco, ou pessoas que, enfim, que não têm dinheiro para estar numa escola que te coloque dentro de uma escola que te dê um impulsionamento para você passar num concurso, né? Então, assim, eu acho que essas estruturas, elas já são as próprias barreiras para você não chegar lá. E aí já começa a dividir, já começa a seccionar, né? Quem vai e quem não vai. Minha filha não vai, o menino que mora na comunidade ali também não vai, entendeu? Um outro que tem uma questão também não vai, o que é cego também não vai. Então, começa ali dentro dessa estrutura da escola, que eu acho que precisa ser repensada, já começa a dar uma limada no capaz e no incapaz, né? Já é uma estrutura capacitista por si só. Né? E a gente tem uma... desculpa, Marcelo, pode. Não, ia só falar que eu acho que é sempre bom a gente lembrar que é uma coisa que a gente faz muito na Diva, Gabi, que é assim, falar também com as pessoas que, enfim, pessoas brancas, cisgêneras, sem deficiência, etc, etc, o quanto elas estão perdendo quando elas abrem mão desse contato com a diversidade, né? Porque eu pego a idade escolar, ela teve ao longo ao longo da vida escolar dela ali, no infantil e tal, e agora na escola, ela sempre teve contato com outras crianças com deficiência. E todo o desconforto que a minha geração sentiu no contato tardio com pessoas com deficiência, ela não sente. Porque é natural. Isso né? Isso é algo natural, é algo que não cria barreiras. Então, assim, ó, a gente às vezes passa por situações, por desconfortos que mostram a nossa incapacidade de viver para além de uma bolha, enfim, e que as crianças que têm esse contato, que têm essa possibilidade, né, seja na escola, seja no círculo de convivência estimulado pelos pais, elas criam o exemplo que você deu do médico, do cara que vai ser pediatra, que estudou com a Maíra no primeiro ano, no segundo ano, sei lá, sabe? É isso, assim, você cria adultos que fixaram esses caminhos neurais, assim, que, sabe, que aquilo fica para a vida, sabe? Exatamente. São experiências que se repetem cotidianamente e que vão te acompanhar para sempre. Isso faz uma diferença. E te moldam, né? Te moldam ali, dali para frente você não tem o mesmo olhar, né? Você nunca vai olhar para uma pessoa com síndrome de Down com um olhar preconceituoso se você se divertiu, se você brincou, se você dividiu, se você ajudou, se você foi ajudado, se você compartilhou de momentos na infância, ruins, bons, enfim, mas te construiu, né? Você nunca vai chegar lá na frente e vai olhar com um olhar preconceituoso para uma pessoa com Down, porque aquilo fez parte da tua vida, né? Então, eu acho importantíssimo. Exatamente. Você não vai precisar desaprender depois, né? Ter todo o trabalho de desaprender o preconceito. Pois é. Não, tem que... Há quem consiga. Há quem consiga. Não, é um processo possível, mas muito tortuoso depois. E com muitas barreiras, porque a infância ela é o ponto de partida, é a primeira perspectiva do mundo que você tem. Então, uma infância que não dialoga com a diversidade, que não tem isso naturalizado, é uma infância que ela vai ter um monte de problemas e isso vai depois se tornar uma série de problemas sociais, que aí todo mundo vai ter que lidar com isso. Não vai ser um problema que vai se restringir àquele indivíduo, né?
Porque na medida em que você cria uma criança num meio machista, num meio LGBTfóbico, num meio capacitista, enfim, essa é uma pessoa que no futuro provavelmente ela vai produzir violências, né? E violências que sabe-se lá onde vai ser o limite dessas violências. Então, a gente tem que pensar também como as crianças como uma previdência para o mundo, assim, né? No sentido de o que a gente está pensando lá para frente, né? Por isso que repensar as estruturas da escola é tão importante, né? Porque é dali, né, na hora que a gente acabar com essa estrutura competitiva, né, pouco colaborativa, né, você vai fazer um trabalho de grupo por mês, entendeu? Assim, meu filho lá na Inglaterra, há 20 anos atrás, ele estudava numa turma que tinham 2 turmas diferentes. Era, tipo, primeiro e segundo ano juntos na mesma turma. Eu achava aquilo uma loucura. E era, assim, todo mundo misturado. Não era as mesinhas do primeiro redondas. E os meninos que eram do segundo, as crianças que eram do segundo ano, ajudavam as do primeiro. Então, a cola era valendo ali, entendeu? Mas por quê? Porque ensinar significa que ele aprendeu. Se ele está ensinando o coleguinha, é porque ele entendeu o que ele está fazendo. E aqui, a outra criança que está sendo ensinada pelo amigo, ela tá aprendendo com alguém no mesmo nível. Não é um professor que está olhando de baixo para cima. Então, ele está muito mais aberto a aprender. Há 20 anos atrás, isso acontecia na sala do meu filho. A gente está muito atrasado na colaboração, né? Ensinar, em ter um ambiente colaborativo. Né? A hora que uma criança sentada do lado da minha filha ensinar e ajudar, e ela também ajudar, sabe? Isso ainda não existe, porque é tudo uma grande competição. Né? Então, assim, as estruturas escolares, elas realmente precisam ser repensadas urgente, né? Para poder impulsionar a criançada que vai vindo dessas outras gerações e realmente surtir um efeito, né, de colaboratividade, de todos poderem juntos aprender e crescer e colaborar juntos. Acho que somando, né? Não dividindo, não competindo, né? Total. E tem acho que além dessa ética da colaboração, também tem uma coisa, quando você mistura as pessoas, né, que é também essa oportunidade de observar o desenvolvimento, né, e entender as necessidades da outra criança. Enfim, tem um projeto que a gente vai falar sobre nessa temporada, que eu sou muito fã, que é um projeto fundado pela Mary Gordon, que chama Roots of Empathy, Raízes da Empatia. Ela é uma pedagoga e ela criou um projeto onde as crianças, parte do aprendizado das aulas das crianças, elas têm lá no programa semanal, elas recebem um pai, uma mãe, ou o pai e a mãe com um bebê. E elas observam e acompanham o desenvolvimento do bebê, a relação com os pais e tal, durante 6 meses. Ou até mais, agora não lembro se são 6 meses ou se são um ano e 6 meses, não lembro. Mas, enfim, esse processo de observar e atender outro ser humano, entender as necessidades diferentes das etapas da vida, segundo ela, desenvolve habilidades nessas crianças que são espetaculares. E muitas dessas crianças do projeto são crianças que perderam os pais, que tiveram, né, pais com problemas, com drogas, não sei o que estão ali... que foram abandonados em algum sentido. E aí as crianças que passam pelo projeto, os níveis, os resultados finais lá depois na outra ponta, né, são inacreditáveis. Então essa convivência tem o lance da colaboração, que é fundamental, que é essa nova ética, o novo poder que se fala, né, a colaboração no lugar da competição, e também tem esse foco no nosso desenvolvimento humano mesmo, assim, que é a gente observar e conviver, né, assim, na diferença, e essa diferença ela vai sendo incorporada pela gente. Então a gente, se eu pergunto para a aluna quando estava estudando como menino numa outra escola,
que tinha... Ele tinha deficiências múltiplas, assim, mas ele não conseguia se locomover sem cadeira, né? Então, se eu convidasse ela, ô, Luna, vamos convidar o fulano para vir aqui em casa, ela já ia dizer, não, peraí, mas como é que ele vai fazer para entrar? Ela automaticamente, não, a gente não pode convidar e ir para lá porque lá não vai ser legal para ele, então nós vamos para um outro lugar, sabe? Era algo, assim, automático na cabeça dela. E esse pensamento que eu acho que a gente tem que buscar para tudo, né? Para tudo, assim. Você saber que existem necessidades diversas e pensar nelas a cada passo que a gente vai dar, né? Até que elas virem uma segunda pele mesmo. Né? Exatamente. Até que a gente chegue no pertencimento. Né? Exato. Exatamente. Que a gente deu essa super volta incrível, né, para voltar no mesmo ponto que você trouxe lá atrás, né, que é isso. E tornar esse olhar, né, dessas necessidades múltiplas e específicas algo que a gente nem pensa mais. É quase um processo dirigido. Você pensa que tem que apertar a embreagem para trocar a marcha, para dar o pisca, para daí virar o volante e tal, e chega um ponto que simplesmente vira uma extensão do teu corpo e você só faz. E eu acho que quando você expõe as crianças, né, a convivência, a diversidade, né, essas múltiplas possibilidades da vida, essa naturalidade, ela já acontece, porque diferente da gente que já se engessou numa série de... já está endurecido e enfim, condicionados socialmente, né, numa série de aspectos, a gente tem um trabalho, que nem quase como você está aprendendo um segundo idioma, que para uma criança, ela já, daqui a pouco ela já está falando, tu nem percebeu, ela já é bilíngue, já é trilingue, e a gente está lá tropeçando, né, para... Você sabe que você estava falando uma coisa, e me lembrou agora, uma das coisas que eu acho que foi mais transformadoras para mim, quando minha filha nasceu, passei por várias situações, vários processos, mas eu acho que o mais chocante para mim foi me descobrir preconceituosa. Porque eu não me achava uma pessoa preconceituosa, eu achava que eu não tinha preconceito nenhum, com nada, com ninguém. Mas quando eu me vi com Maíra e me vi sentindo medo por ela, né, aquilo que eu estava falando antes, e de repente aquilo me bateu que na verdade eu era muito preconceituosa, principalmente em relação à deficiência. Né? Talvez, não com isso, não com aquilo, não com gay, não com... Mas quando chegou minha filha com síndrome de Down, e eu acho que esse é um grande momento, assim, quando a gente assume os preconceitos, e eles estão toda hora. Toda hora a gente tem alguma coisa. Nós, pessoas evoluídas que estamos lutando contra ele, temos, né? E é assim, eu às vezes me esbarro, né, comigo preconceituosa por alguma outra questão, que agora eu estou até buscando um exemplo aqui, não consigo achar, mas tem. E é muito difícil, né, você se identificar e assumir e corrigir, né? Então, eu não me lembro nem exatamente agora por que eu cheguei aqui, mas eu sinto muito forte isso, que se a gente consegue, né, colocar isso nas pessoas, né, colocar esse lugar de você se autoavaliar mesmo, e se descobrir uma pessoa preconceituosa, porque a gente vem trilhando, foi por aí, porque a gente vem trilhando, a gente tem um histórico, né? A gente foi criado dessa forma, muito diferente da filha do Marcelo, né? E das amiguinhas que estão convivendo com a Maíra, os amiguinhos e tudo mais. Então, a gente já tem esse histórico, é muito difícil, né? Assim como o machismo, e existe toda uma carga que foi construída e que a gente precisa se liberar dela. E enxergar ela é o primeiro passo. E eu acho que foi aí que eu me assustei. Quando eu me olhei e falei, meu Deus, eu nunca achei. Imagina.
né? E de repente me vê numa situação que eu falo, não, eu julguei, eu fui preconceituosa, eu falei aquilo, eu tenho preconceito sim, sabe? Não tenho paciência, não tenho tempo para ficar aqui tentando entender o que eu estou querendo falar, não estou entendendo, sabe? Aí você começa, quando é com o seu filho, você começa a perceber exatamente as nuances do preconceito que você apagou para você mesmo. Ou porque por uma estrutura social, ou de educação, ou o que seja, ou porque, eu acho que no meu caso, muito também porque eu não queria ver, sabe? E é muito importante isso, quando a gente que vem dessa geração, né, já tem uma certa idade, a gente se identificar, né? Opa! Aqui tem uma coisa que não é legal. Eu sou preconceituoso, seja com que seja, e eu preciso reajustar isso, né? Eu acho que só o fato de reconhecer a configuração social que a gente está inserido, né, no sentido de que é uma estrutura que ela é capacitista, que ela é machista, que ela é LGBTfóbica, que ela é racista, classista, enfim, a gente sabe que todas essas mensagens, todas essas construções, elas estão em contato com a gente, né? Então, a gente está se expondo, né, a essa sociedade, né? E essas mensagens que muitas vezes elas vêm da nossa própria família. E para a gente conseguir... E quando você passa a enfrentar, né, uma opressão específica, seja você na própria pele ou alguém que você ama muito e que você jamais quer que essa pessoa sofra, você começa a perceber esse comportamento que muitas vezes a gente alimenta no sentido de não faz diferença na minha vida, por que eu vou me preocupar, por que eu vou ter paciência de humanizar o outro para ouvir quais são as dores desse outro, né? Então, e eu acho que na medida em que você começa a sofrer isso e perceber essa falta de paciência e essa falta de interesse nas outras pessoas, você começa a perceber que tem um monte de campos, é um negócio tão vasto que você precisa desconstruir dentro de si mesma, né, para conseguir se libertar desses preconceitos e realmente humanizar o mundo, que é um trabalho para a vida inteira, né? E que a gente está o tempo inteiro fazendo isso e o tempo inteiro aprendendo, né? Mas na medida eu acho que a gente se dá conta que essa estrutura é uma estrutura sabotadora para o nosso desenvolvimento enquanto sujeito coletivo, enquanto seres humanos, né? A gente consegue sacar que existe toda uma sabotagem estrutural que a gente pode lutar contra ela e não deixar que ela nos atinja de maneira tão direta e tão brutal, né? Essa coisa de você se identificar é muito importante. Eu acho que várias vezes, em alguns momentos nos acolhimentos, eu me bati com mães assim, em situações bem vulneráveis emocionalmente, né? E ela falou assim, meu Deus, eu descobri que eu sou preconceituosa. Eu olho para o meu filho, eu não enxergo, não identifico, não vejo como meu. E eu acho que isso é meu preconceito. Sabe aquele desespero de você olhar para seu filho e não reconhecer como seu? É um negócio assim, assustador, né? E aí, quando ela fala, já aconteceu algumas vezes, né, da mãe virar para mim e falar assim, eu sou preconceituosa. Eu falo, pronto, então agora tá tudo bem. Porque daqui para frente você se identificou e agora você vai se ajustar e vai se consertar e vai... Entendeu? Porque é como, né, uma questão de terapia. Quando você descobre que você precisa fazer a terapia, você já sabe, o meio caminho já foi andado, né? Como um vício, né? Que eu falo, eu tenho vício, eu preciso me cuidar. Então, você assumir, você entender que você tem esse preconceito enraizado e que isso está te atrapalhando e está atrapalhando o seu desenvolvimento do seu filho, é o primeiro passo e é o 50% do caminho, sabe? Eu acho, porque você já... para mim, quando a gente está conversando e a mãe assume esse preconceito, tipo, pronto, quebrou a primeira, quebrou o vidro, quebrou a bolha, quebrou o pá.
sabe? Agora a coisa vai, porque é muito importante. Se você está se identificando assim, é porque isso não é combinado, não é natural a você, né? Se você está se achando uma pessoa preconceituosa, é porque aquilo não faz parte de você. Então, se aquilo não faz parte de você e você identificou, você tem que tirar aquilo de você. Então, eu acho que é o passo mais importante, né? E é o grande alerta. Assim, todo mundo tem, em algum lugar, alguma coisa, né? Que tem uma rejeição, que tem um preconceito. E isso é uma das barreiras, né? Para que a gente evolua socialmente. Então, tem que buscar, tem que se autoavaliar, e tem que achar, e tem que curar, o que eu digo é desconstruir para reconstruir, né? Então... Total, Gabi. Muito. Eu acho que esse recado, assim, Gabi, Minha bateria vai acabar. É o melhor recado. Acho que, assim, sem desconforto e questionamento dos próprios privilégios, não tem transformação, né? Então, assim, se a gente não se permite passar por esse desconforto, a gente não vai conseguir, de fato, dar esse passo adiante, assim, que é necessário para que a gente dê a volta, né, nessa estrutura que a gente foi criado, na nossa geração foi criada dentro de uma estrutura que é capacitista, que é racista, que é, enfim, né? Eu queria a gente dar boas-vindas para Paula Werneck, que eu sei, a Gabi talvez conheça, é uma menina incrível que eu tenho acompanhado. Paulinha tá aí? Tá aí, acabou de entrar. Paulinha! Beijo para você. Ela é um exemplo incrível, né? Uma menina incrível, tem um trabalho incrível, ela é muito artista, é atriz, enfim, e está levando esse debate aí para várias esferas, né? Para TV, para publicidade, enfim, muito massa. Sim. Seja bem-vinda aí. A mãe dela tem uma série no YouTube, no Chat 21, que chama Elas Transformam. E a mãe dela fez um depoimento, né, contando, né, como foi que ela... Porque a Paulinha tem 26, não lembro agora quantos anos tem, ou é 36, não lembro agora, não lembro, Paulinha, desculpa. Mas eu sei que a Paulinha, a mãe da Paulinha teve a Paulinha alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, e enfrentou, né, muitas barreiras, né? Então ela conta nessa série chamada Ela Transforma, como era, né? Não tinha internet, não tinha como pesquisar, não tinha WhatsApp, né? Então como foi todo esse processo aí, até chegar na televisão, né, fazer novela, Paulinha contracenou com a Malu Mader. Acho que ela fez o papel da filha da Malu Mader, se não me engano. Mas, então, é bem bacana ver a mãe da Paulinha falar e contar como que foi toda essa construção. Tá mudo. Tá sem áudio, Celo. Tá sem áudio. Então, a gente está chegando, desculpa, a gente está chegando a 1h30 de live, parece mais 15 minutos que começou. Um papo enorme. Assim, foi demais da conta. Eu acho que esse teu recado final sobre privilégios, essa necessidade do desconforto, de você ter um encontro consigo mesmo, assim, para questionar os seus preconceitos, acho que é fundamental. Eu acho que é um dos grandes objetivos dessas temporadas, é justamente a gente provocar esse olhar para dentro, para as pessoas decidirem sair da bolha, né? Porque acho que precisa, antes de tudo, de uma decisão, de uma consciência, uma tomada de consciência para você entender essa necessidade de que o mundo precisa ser construído para todos, o mundo é de todos. Então, acho que não teria recado mais oportuno que esse que você escolheu para dar. E aí, sei lá, gente, acho que está na hora da gente fechar, né? Porque senão daqui a pouco a gente 2 horas de live e aí depois a galera... Tá na hora da cervejinha para fechar. Toda vez que eu live, termino tomando uma cerveja para avaliar. Né? É muito legal, né? Eu quero agradecer, então, assim, muito, porque é um papo descontraído que eu acho que a gente vai, né, sempre acrescentando e mudando e repensando. Toda vez que eu vou falar, eu gosto muito de assistir umas coisas e dar uma sacudida, umas provocadas em mim mesma, sabe?
para ver, assim, outros pontos de vista. E aí eu quero aproveitar para fazer um mini propaganda, que não é uma propaganda, mas é um convite até para a família de pessoas com síndrome de Down. Eu vou estar palestrando no Congresso Internacional de Síndrome de Down, agora de 18 a 20. O congresso vai ser online, era para ser em Dubai, mas por conta da pandemia acabou sendo online, e falando um pouco sobre essa questão, né, do pertencimento, e contando um pouco da história do Chat 21 e tudo mais. E é um congresso muito bacana, porque ele é sempre trazendo novas, tem acho que uns 3 ou 4 aspectos. Pessoas com síndrome de Down que vão palestrar, tem profissionais que estão desenvolvendo, né, novas terapias enfim, tudo relacionado à questão da síndrome de Down, e experiências de vivência, são 3. Então, eu vou me encaixar nessa aí das vivências, né, das famílias que tem a convivência, que tem essas experiências através da síndrome de Down, dos filhos com síndrome de Down. Então, é um ambiente